Olá, quero dar inicialmente as boas-vindas a todos vocês, estudantes que vêm fazer a disciplina Gestão de Áreas Protegidas. Eu sou o professor Ícaro, responsável por essa disciplina no curso de Gestão Ambiental, tecnólogo em Gestão Ambiental do Instituto de Oceanografia da FURG. Inicialmente, eu espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo se adaptar a todas essas mudanças tão radicais provocadas aí por esse tempo de pandemia, entre as quais agora nós temos esse desafio de conseguir trabalhar à distância, né? Estarmos juntos, separados mais uma vez, por um tempo, até que tenhamos mais segurança para voltar ao que é normal, né, de um programa de estudos, a gente se encontrar na universidade, poder interagir pessoalmente em sala de aula. Isso vai demorar um tempo ainda. Então, espero que vocês tenham conseguido atravessar bem esse tempo diferente aí que nós estamos passando. E espero então que eu, com o apoio de alunos, de outros professores, depois a gente vai apresentar a equipe para vocês, que a gente consiga oferecer uma proposta que funcione bem, ou seja, que seja estimulante para vocês. Vai depender muito o sucesso do trabalho, do engajamento de cada um de vocês nas atividades e, claro, da nossa capacidade de conseguir organizar dentro desse formato assim algo que seja estimulante, que consiga captar o interesse de vocês e que dê vontade em vocês de participar nas atividades que vão ser propostas. Então, agora, aqui hoje, eu quero falar um pouco dos conteúdos da disciplina e da forma como nós vamos tocar os trabalhos. Nós estamos aqui trabalhando então com gestão de áreas protegidas. Então vamos lá, vamos falar dessas palavras e a partir dessas palavras, áreas protegidas e a sua gestão, vamos dar uma primeira visão então dos conteúdos que nós vamos explorar dentro do plano de ensino preparado para esse tempo dessa dinâmica adaptada, né, que nós vamos ter agora nesse semestre. Bom, as áreas a proteger, as áreas são espaços, são conjuntos, são lugares, né, conjuntos naturais de uma forma geral, e eles entram na categoria das áreas protegidas pelo extraordinário valor que tem em termos de diversidade biológica. Então, aqui tem uma primeira ideia muito importante que eu vou procurar trabalhar com vocês, vou procurar trazer elementos não apenas numa aula, palestra que eu faça, mas também indicando textos, imagens, até músicas, enfim, várias formas de vocês se apropriarem dessa ideia da importância da diversidade biológica. Então, diversidade biológica, quer dizer, a diferença, a enorme diferença que existe das formas de vida no planeta Terra e, em particular, nesse grande território do nosso país, o Brasil, né? É uma das características do nosso país ser aquilo que é chamado de um país mega diverso, né? Um território que não só é muito grande, mas tem diferentes partes com diferentes características. E por essas diferentes características, existe uma grande variedade das formas de vida. Isso é uma riqueza, né? Isso é uma oportunidade para a nossa população, para todos que aproveitam os recursos dessa terra. Então nós vamos trabalhar um pouco mais
essa ideia da diversidade biológica, do valor que isso tem para renovação, para continuidade da vida na natureza, no planeta Terra e para todos os serviços que a natureza presta para a população humana, não apenas no país, mas em todos os lugares. Né? Como é que isso acontece no país? Quer dizer, como é que são as características dos diferentes lugares do nosso território, essa questão então dos valores biológicos, os valores da natureza, né? E a mudança disso ao longo da história humana, né? Porque as populações humanas, elas, para aproveitar os serviços que a natureza oferece, as riquezas, os recursos que os seres humanos precisam buscar na natureza para o seu bem-estar, então existe uma extração de recursos, existe uma transformação do ambiente. E essa transformação que se dá ao longo da história gera influências no ambiente e pode gerar ameaças aos equilíbrios naturais. E aí então surge a ideia da proteção, né? Áreas protegidas. Proteger do quê? Por que é preciso proteger essas áreas que têm um valor natural tão grande, né? Que está ligado com as diferenças, com a diversidade biológica? Então, como eu disse, ao usar a natureza, as populações humanas provocam mudanças, alterações do ambiente, né? E, dependendo da técnica, do volume das alterações, essas alterações podem se tornar fenômenos de devastação, né? Criar ameaças aos equilíbrios dinâmicos da natureza, né? Ultrapassar os limites em que os conjuntos naturais, dentro dos quais os conjuntos naturais conseguem se adaptar às mudanças sem entrar em colapso. Né? É uma das ideias importantes que a gente vai ver, é a ideia da resiliência. A resiliência é essa capacidade dos organismos da natureza, das pessoas também, nos seus espaços, de assimilar as mudanças e se adaptar às mudanças. Né? É quando a mudança não provoca um colapso do sistema natural, das condições da vida, a gente entende então que a resiliência foi, digamos, foi possível, né? Mudar sem colapsar, sem se esgotar. E aí surge esse desafio, então, de tentar pilotar, de tentar administrar a mudança para que ela fique dentro dos limites da resiliência, para que não provoque colapsos, não provoque crises, esgotamentos, extinção de espécies, perda da diversidade biológica. Esse é o maior mal que nesse campo da gestão das áreas protegidas a gente tem que ter em mente como algo a ser evitado. Então, áreas protegidas. Nessa ideia de proteção, aí nós vamos então no nosso curso procurar ver quais são as estratégias para essa proteção. Quais são as estratégias para conservar a natureza? Então aí vem uma outra ideia que vai ser muito importante para o nosso trabalho, que é a ideia da conservação da natureza. E isso começa a construir, então, um termo que a gente vai repetir muito, que é o termo das unidades de conservação, né? Que são os parques, as estações ecológicas, as áreas de proteção ambiental, as reservas de desenvolvimento sustentável. Enfim, unidades de conservação da natureza e conjuntos que são criados, que às vezes então várias unidades compõem um mosaico de unidades de conservação. A gente também pode estruturar corredores ecológicos, quer dizer,
E aí então são áreas protegidas, são conjuntos, né? E como se decide criar essas unidades, quais são os trabalhos típicos de uma unidade de conservação para que ela funcione bem. E aí nós chegamos num terceiro grande polo, que é a gestão das unidades de conservação, a gestão das áreas protegidas, que é onde diz respeito diretamente ao o trabalho que se espera que um gestor ambiental faça quando lida com as unidades de conservação, quando é chamado um gestor ambiental a ser o gestor da unidade de conservação. Né? Bom, qual é o papel de um gestor numa unidade de conservação? Quais são as tarefas típicas do trabalho de um profissional encarregado de fazer a gestão ambiental de um conjunto protegido? Né? Quais são os desafios? Qual é a boa técnica? Quais são as orientações de um bom trabalho de gestão da unidade de conservação? E, inclusive, também quais são as normas básicas, porque isso é regulado numa legislação. Né? A legislação não é tudo, mas ela é uma parte importante do que um gestor deve conhecer para saber se mexer, para saber fazer um bom trabalho. Então, nesse apanhado geral e introdutório sobre a nossa disciplina, nós vamos então procurar fixar qual é o interesse geral da sociedade em conservar a biodiversidade, adiantando que conservar não é a mesma coisa que preservar. Conservar não é deixar intocada a natureza. Conservar inclui preservar alguns espaços, mas inclui também orientar para que seja feito um uso cuidadoso, né? Um uso que deixa renovar a natureza. Então a conservação é essa ideia mais dinâmica. Bom, existe um interesse geral da sociedade em conservar a natureza, a sua biodiversidade. Isso frequentemente entra em choque com interesses imediatos em cada lugar, interesses econômicos, interesses de usar em geral, às vezes por lazer, às vezes por crescimento de uma cidade. Enfim, as formas de viver dos grupos humanos podem gerar tensões, ameaças, pressões que vão mudar o ambiente. E aí se coloca então a possibilidade e a necessidade de estabelecer as unidades de conservação, que são espaços protegidos, protegidos em relação aos usos que a sociedade quer fazer. E então, lembrando, como sempre, a gestão ambiental, embora tenha o nome gestão do ambiente, a gente pensa, vou gerir o ambiente, na verdade, o gestor ele tem que fazer a gestão das formas como as pessoas utilizam o ambiente. Né? Então, também nas unidades de conservação, o desafio é gerenciar os diferentes usos dos territórios protegidos. E a gente, então, vai ver como é que isso é feito. Como é que vai ser o nosso trabalho? Ele está sendo planejado para caber no tempo do horário da aula. Então, as aulas têm um horário, um dia da semana, um período. Né? É claro que a gente sabe que os trabalhos vão ser feitos pelos alunos nas suas casas, enfim, em qualquer ambiente, vão ficar à distância. Então a gente está planejando para que o conjunto de atividades que a gente propõe para cada período caiba dentro do tempo, através de módulos, né, de conjuntos de atividades que a gente propõe, que não são muito longos, porque quando a gente faz um trabalho em casa, é normal que a gente trabalhe um pouco, concentrado com o celular, com o computador, com aquilo que a gente está usando para ter acesso
as propostas de trabalho do curso, mas de vez em quando faz um intervalo, precisa ir no banheiro, precisa comer alguma coisa, precisa tomar água, às vezes atender alguma outra demanda. Então a gente está planejando para que no conjunto, mesmo com esses intervalos, caiba no tempo daquele período da semana, aquele horário da disciplina. Tudo vai ser apresentado para vocês num roteirinho, né, por módulo, ou seja, bom, aula 1. A aula 1, né, seria o primeiro dia de aula. Então, é um conjunto de coisas. Vai ter essa aula palestra minha, depois a gente vai propor, olha, vocês podem ler um texto, vocês podem assistir um vídeo, vocês podem pesquisar algumas imagens, ou até músicas, enfim, um conjunto de atividades que vão ser propostas, algumas coisas que vão ser pedidas para vocês desenvolverem. Tudo isso então vai estar num roteiro de instruções referentes àquele dia. E evidentemente vocês vão ter liberdade para, se quiserem não fazer tudo dentro daquele horário, fazer depois, poderão. Por isso é uma coisa modular e a gente vai contar com essa possibilidade de vocês distribuírem os trabalhos conforme for melhor, dentro do pique de cada um, do interesse e da forma que cada um está organizando a sua vida no dia a dia. E tentando, então, oferecer para vocês um programa de estudos em que não apenas vocês vão ter acesso àquilo que o professor tem a dizer, mas em que eu vou tentar fazer um papel de alguém que orienta um trabalho de vocês, um programa de estudos, que vai depender muito do interesse de vocês e da iniciativa de vocês também. E a gente vai ter momentos de interação através de reuniões virtuais, para as quais vocês vão ser convidados a participar, e também através de e-mail, através das várias formas de contato. Eu ficarei disponível em alguns horários para o contato direto, para uma conversa à distância com vocês, e em outros horários para a gente interagir de outras formas, e sempre por e-mail, então, para que vocês possam me acionar, possam me trazer dúvidas, propostas, sugestões, enfim, para que eu possa sentir o retorno e ir adaptando o jeito de trabalhar para que seja produtivo, seja bom, seja agradável, seja interessante. E esse é o nosso desafio, né? Aprender a fazer o trabalho nessas condições que a pandemia nos impõe. Eu desejo para vocês um ótimo curso e espero que vocês fiquem bem. E não precisa lembrar, mas se protejam, se cuidem e vamos em frente, porque daqui a pouco a gente vai ter ultrapassado esse período que é difícil, né? É um período de se adaptar para essa mudança que se impôs a todos nós. Um abraço a todos e bem-vindos.